crianças, tudo bem? Nossa segunda semana dessa nova época. Semana passada nós falamos um pouco sobre a história de Bauru, como a nossa cidade nasceu, os moradores que aqui tinham, que eram os índios caingangues, que a ferrovia foi o principal motivo de desenvolvimento da nossa cidade, né? E nós encerramos a semana falando sobre como a nossa cidade é administrada, né? Vocês se recordam um pouquinho disso? Então, vocês lembram que toda cidade é administrada por um prefeito, que faz parte de um poder que a gente chama de poder executivo, né? Ele que executa as leis e os projetos realizados pelos vereadores, que também são pessoas que ajudam a administrar a nossa cidade. E eles elaboram essas leis e esses projetos e fazem parte do poder legislativo. E por último tem o poder judiciário, que são os juízes, que aplicam as leis e colocam a ordem, né, na cidade. Então isso que foi a semana passada. E hoje nós vamos começar a falar mais especificamente de geografia, amigos. E o que seria geografia? O que é estudar geografia? Quando a gente estuda geografia, a gente começa a perceber os nossos arredores, assim. A gente começa a notar como que são as paisagens, a diferença de um lugar para o outro. E tudo isso é muito interessante fazer e estudar geografia caminhando pela nossa cidade, no caso, né? Então, toda vez que vocês tiverem a oportunidade de saírem, caminhar, observem os arredores, vejam assim, descubram coisas que vocês nunca tinham visto, sempre passou por uma rua e nunca tinha percebido aquela característica. Então, isso é estudar geografia. Então, hoje, como uma primeira aula, eu vou dar uma vivência para vocês. Inclusive, eu fiz essa vivência e lá no documento que eu mandei para vocês tem o mapinha que eu fiz, que eu percorri, a minha, né? Vocês vão fazer o de vocês. E também o texto que eu escrevi fazendo esse percurso. Então, o que vai ser importante? Eu quero que vocês elejam um destino, né? Eu quero que vocês pensem em algum lugar para vocês irem a pé. Então pode ser na casa de um amigo, pode ser na casa do tio, da tia, da avó, até mesmo aqui na escola. Então vocês vão sair da casa de vocês, mas vai ter que fazer esse caminho andando. Por isso, sim, não pode ser um lugar muito distante, mas também não pode ser tão pertinho, porque senão perde a graça. Então você vai caminhar da sua casa até esse lugar de destino. E é interessante que você leve com vocês uma folha e uma caneta, um lápis, para ir anotando certas coisas. Então eu quero ver assim, por quantas ruas você passou até chegar ao seu destino? Você virou para a direita, para a esquerda, teve subida, teve descida, essa subida era muito íngreme, né, muito inclinada, essa descida era muito inclinada ou era mais ou menos, andou em lugares planos, tinha muitas árvores pelo caminho ou não, a rua era movimentada ou não, passou por pontes, passou pela ferrovia, achou algum rio. Então tudo isso eu quero que vocês percebam e notem até chegar nesse destino, né? E após fazer essa caminhada e anotar isso na folha, chegando em casa, vocês vão desenhar, fazer o caminho que vocês fizeram, né? Virou para a direita, para a esquerda, e depois vão fazer um texto, escrever um texto dizendo essas características, se foi descida, se foi subida, se tua casa, você saiu de um lugar alto, se você saiu de um lugar baixo. Por exemplo, a minha casa, ela fica num lugar um pouco mais alto, tanto é que eu comecei a minha caminhada numa descida, porque ela fica no alto, então eu precisei descer. Então eu quero que vocês percebam isso, se a sua casa fica mais no alto, se fica mais no baixo.
e descrevam. Então, como eu falei, lá no documento eu fiz o meu caminho, eu fiz o meu desenho, escrevi, então eu dei ali como exemplo, tá? Para vocês fazerem de vocês, certo? E percebam isso porque vai ser muito importante para a aula de amanhã, ok? Um beijo para vocês, qualquer problema é só entrar em contato comigo.